A palavra que Deus colocou no meu coração hoje, o tema é tempo de colheita. Então eu não sabia quem estaria aqui hoje. Deus essa semana tem falado muito comigo sobre a semente, sobre colheita, sobre plantar. Essa semana Deus tem falado muito no meu coração sobre isso. E hoje Deus me deu uma palavra para trazer nesse momento. E é interessante assim que nós não sabemos quanto tempo que nós vamos... Daqui quanto tempo vai ser a colheita? Mas eu acredito que para muitos, hoje é o tempo da colheita. Porque plantaram antes, não é porque Deus faz acepção de pessoas. Não é porque Deus faz... Deus trata um com diferença, Deus é melhor com um, pior com o outro. Não. Mas há muitos que estão colhendo hoje porque plantaram ontem. Diga para quem está ao seu lado, você vai colher amanhã o que você plantar hoje. Você vai colher amanhã o que você semear hoje. Então você vai colher amanhã só o que você plantar hoje. E é interessante assim, como que Deus é maravilhoso. Eu glorifico a Deus. Eu vou tomar a liberdade de falar dessa família de Patrícia, da pastora Patrícia que está aqui hoje, né? E são 3 assentados aqui. Nós tivemos ontem uma festa de família, da família de mãe da pastora Patrícia, família Teixeira Neves. E ontem lá eu calculo mais de 180 pessoas ontem. Né? As tias, os primos, filhos dos primos. Então estava ali 3 gerações, até 4 gerações tinha ali ontem. E é maravilhoso. São 15 anos que essa festa é feita. E nós não tínhamos participado alguns anos anteriores aí. E ontem tivemos a oportunidade de participar. E ontem eu orava, falei, Deus, né, liberta, abençoa essa família. Tem uma família que um dia impactou a minha vida para entrar nessa família. Né? Quem é inteligente um pouquinho, não vai entrar em qualquer família. Não é verdade? Não vai entrar em canoa furada. Então, eu olhei para a pastora Patrícia e apaixonei com aquela menininha. Quando eu fui ver a família me tratou tão bem há 30 anos atrás, que eu falei, essa família é joia. Não é verdade? Olha a família que você está entrando, meu irmão. Olha a família que você está entrando. Para depois não colher coisa errada. Olha o mistério aí. E há 30 anos atrás, em janeiro de 84, eu comecei a namorar a Patrícia. Aquela coisinha mais linda, né? E Deus tem conservado em vida até hoje, bonita e maravilhosa. E ontem eu vi assim, tantos primos, tantas tias, né, que a gente ama tanto e tal. E eu falo, Deus, nós temos o testemunho de vida nossa, tem que impactar, precisa. Né? E eu louvo a Deus, porque hoje vem mais uma prima da Patrícia aqui hoje. Né? A gente vê o Moisés, vê a Rosana, agora está vindo, daqui a pouco está vindo, daqui a pouco está a família Teixeira Neves aqui, em nome de Jesus. E é interessante quando você ouve testemunhos. Quando você ouve testemunho. Porque aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Ainda que muitos não entendam, pensam que religião é algo que é um câncer. Pensam que religião é um AIDS, é um vírus ebola. Mas Jesus é vida. O Espírito Santo não é de divisão. O Espírito Santo é de unidade. O Espírito Santo é de multiplicação, irmãos. Então, se você está dissipando, alguma coisa está errada. Nós precisamos juntar, nós precisamos agregar, precisamos unir. Um primo falou ontem comigo, falou, Robson, eu gostava tanto de você, mas você tomava comigo. E eu falei com ele assim, mas eu te amo a mesma coisa e você é muito bem recebido. Se for o caso, você toma só cerveja, eu tomo o Guaraná ou a Coca-Cola, nós vamos continuar aquela amizade de 17, 18 anos atrás, que muitas vezes foi dissipada por causa da religião. Mas não tem nada a ver. Não é verdade? Porque quando nós conhecemos Jesus, a maior importância da nossa vida é nós dividirmos a semente que nós temos em nós. É a semente que Deus coloca em nós, e o Espírito Santo coloca em nós, é a semente de bênçãos. É uma semente de cura. Uma semente de libertação, uma semente de transformação, uma semente que
que gera vida numa família morta, irmãos. Quando eu falo que o Espírito Santo ele é multiplicador, é de unidade, a gente vê lá naquele vale de ossos secos, quando o profeta profetizou ali sobre aquele vale. A Bíblia diz que veio um vento e começou a juntar osso com osso. Os ossos começaram a se juntar. Eu acredito que Deus ele tem um tempo para a nossa vida de multiplicação. Deus tem um tempo para a nossa vida de colheita. Eu acredito que esse tempo já chegou sobre a nossa vida. Nos dias de hoje, só se fala em valores que estão se perdendo. Nos dias de hoje, só se fala em valores, em ter a melhor casa, em melhor carro, em posição, aquilo que você tem, não aquilo que você é. E muitas vezes nós deparamos com pessoas que julgam pela aparência, julgam pelo que tem, mas também eu vejo assim, como eu postei essa semana, que a humildade precede a honra, onde diz na palavra do Senhor. Eu vejo assim também que quando Jesus atrai, eu creio que quem está na dependência do Espírito Santo vai ter uma palavra de vida, vai ter uma palavra de consolo, vai ter uma palavra de crescimento, vai ter uma palavra de prosperidade, vai ter uma palavra que vai sair da nossa boca e que vai impactar. E quando eu falo assim que os valores estão muito invertidos, os valores, quando pensa em multiplicação, colheita, só pensa em coisa material, meu irmão, é bênção demais. É muita bênção de Deus quando você faz o bem para uma pessoa. Eu sei que você se sente bem. É uma bênção de Deus, uma dádiva de Deus, quando você pode estender a mão para alguém e fazer o bem para alguém. Ainda que seja um vale transporte para quem está no ponto do ônibus esperando ali porque está sem um vale transporte, ou que seja uma cesta básica que você bate na hora certa na casa daquela pessoa. Quando nós falamos em colheita, nós não podemos só pensar nas coisas materiais que hoje valem alguma coisa e amanhã não vale nada. Porque a vaidade, ela é passageira. Mas quando semeamos, meu irmão, palavras de vida, quando semeamos o nosso jeito sincero de ser, quando semeamos o nosso jeito transparente de ser, o mundo pode dar muita volta, mas no momento certo, a vitória vai bater na sua porta. Aquele que um dia desprezou, vai bater na sua porta, vai pedir uma orientação, vai pedir um conselho, vai pedir uma oração, vai pedir uma ajuda e você vai estar com o coração galardoador para abençoar aquele que te perseguiu. Aquele que te maltratou, aquele que não acreditou nos seus sonhos. Eu acredito assim que Deus, Ele, há um tempo, como diz a palavra do Senhor, determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado para tudo debaixo dos céus. Para tudo há um tempo determinado. Tem pessoas que falam assim como eu, já falei, me converti aos 35 anos de idade. Já são 17 anos e meio na presença do Senhor. E eu falo, meu Deus, eu devia ter me convertido antes ao Evangelho. Porque a minha vida até os 35 anos era uma coisa, e depois dos 35 anos é outra história, como diz no popular, são outros 500. E a gente vê isso. E quantas vezes nós almejamos um carro 0 km, uma Mercedes-Benz, almejamos algo de grande impacto aos nossos olhos, mas quando nós vemos uma vida ser salva, uma vida ser transformada, uma vida ser liberta, não tem preço que pague. E você esquece as vaidades, esquece o Mercedes, esquece o helicóptero, esquece o avião, esquece a mansão, sabendo que tem valores muito maiores agregados entre o céu e a terra. Há muitos valores que querem impactar a sua vida, igreja. Quando você começar a semear aquilo que é da vontade de Deus, você vai colher muito mais do que você imagina. Você não vai ficar preso em coisas pequenas, mesquinhas e infrutíferas da carne, como diz o próprio Paulo. Nós vamos colher.
muito, quando semearmos a semente de Deus. Semearmos aquilo que é vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é dia de Santa Ceia. É uma bênção. Participar da ceia do Senhor é uma regalia, é uma mordomia cristã, melhor falando. É você poder sentar à mesa do Pai. E à mesa do Pai, assentam-se os filhos. Precisamos ser filhos para sentar à mesa do Pai. Abra comigo Eclesiastes capítulo 3, capítulo 1 e 2. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Repita comigo a segunda parte. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em Eclesiastes, quando nós vimos Salomão falando sobre isso, só um tempo determinado para todas as coisas, nós vemos sobre nossa vida esse tempo. A introdução da mensagem, bem dizer, foi a mensagem. Mas é interessante que quando nós vamos lá em Eclesiastes capítulo 11, uma palavra que eu gosto muito, e ele fala assim, o escritor: lança o teu pão sobre as águas, reparte com 7, ainda com 8, porque não sabe que mal haverá sobre a terra. E nós temos já ministrado essa palavra, e falando de lançar o pão sobre as águas, não tem nada a ver com água, com pão de padaria, como eu já disse aqui, mas é lançar sua alma, sua vida no mundo. Não se contaminar, não se deixar levar pelas coisas que estão no mundo. Mas eu vou dizer a você, meu irmão, fazer diferença no mundo. Ministrar no mundo. Ser sal na terra. Luz no mundo. E no versículo 6, versículo 4, diz assim, no de Eclesiastes 11:4. Quem observa o vento nunca semeará. E o que olha as nuvens nunca cegará. Então, quando falamos em colheita, falamos em ter um resultado, nós também precisamos semear. E é interessante, a Bíblia diz, nós vamos ver aqui, que aquele que dá a semente, ele vai continuar dando a semente para nós. O que deu a semente, ele vai dar condição de você semear e você colher. Essa semana eu estava vendo uma reportagem sobre Peru, falando que lá tem mais de 100 tipos de milho, algo parecido assim. Milho branco, milho amarelo, milho preto, milho vermelho. O consumo de milho é muito grande no Peru, como nos Estados Unidos também é. Então, falando ali sobre muitas qualidades de milho. E enquanto estava fazendo aquela reportagem ali no National Geographic, se não me falha a memória, de repente eu pensava assim, se um dia nasceu no meio de um milharal amarelo, que é o costumeiro aqui no Brasil, nasceu uma espiga preta, aquele que arrancar essa espiga e for comê-la, e for cozinhar ou fazer qualquer coisa com ela, ele não vai ter mais aquela semente, verdade ou não? Mas se ele ver que aquela semente é boa, uma semente diferente, ele vai conservar aquela semente para semear. Daquela única espiga, ele consegue fazer várias covas de milho, e na próxima cega, na próxima colheita, ele com certeza vai adquirir mais de 10 ou 20 espigas de milho de uma espiga. Na vida espiritual, aquele que Deus te dá, se você não souber semear, você vai comer a semente e você vai sentir falta depois. Vai passar o tempo e você vai olhar e falar assim, não fiz nada para Deus. Quando nós olhamos a palavra do Senhor falando sobre
Aquele homem que saiu a semear e lançou as suas sementes. Umas caíram em terra boa, outras caíram no caminho, outras caíram no meio dos espinhos, outras caíram no meio das pedras. A única que sobreviveu, a única que deu algum resultado foi a espiga que caiu em terra boa. Deus, ele pode dar o que for para o homem. Se o coração dele não estiver preparado para receber, ele nunca vai dar valor para nada que Deus dá para ele. Nunca. Mas quando nós somos gratos a Deus, nós sabemos cultivar e sabemos guardar a nossa semente. Diga para o seu irmão, não coma a sua semente. Você pode precisar dela depois. Quando se fala em ministério, quando se fala em pastor, é muito difícil lá fora entender a vida de um pastor. Quem não entende as coisas de Deus, porque a Bíblia diz que as coisas da carne militam contra o Espírito de Deus, as coisas da carne, só a carne discerne, e as coisas do Espírito, só o Espírito de Deus, só pelo Espírito de Deus discerne. Mas quando eu falo testemunho, eu comento lá fora que nós começamos essa igreja, esse ministério, e aproximadamente 6 para 7 anos, sem eu tirar uma semente desse gasofilácio, sem eu receber um salário, sem eu tirar nem para gasolina, e deixar com que muitas vezes minha família passasse uma certa restrição das coisas em casa, mas eu sabia que eu estava semeando no terreno fértil. Eu sabia que eu estava fazendo aquele esforço. Eu não estava com medo da minha semente, porque eu sabia que mais tarde eu ia comer dessa colheita. Eu ia comer dessa semente. A semente que Deus nos dá, nós precisamos saber dividir entre a porção que você vai semear e a porção que você vai guardar como sementeiro. Você está entendendo? Deus está trazendo essa mensagem em 2 âmbitos aqui: o âmbito natural e o âmbito espiritual. Está entendendo? Dá para entender isso aí? Está dando para entender ou não? Tá? Sei que Deus quer falar com alguém aqui essa noite. E é interessante que diz Eclesiastes 11:4: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha a nuvem nunca cegará. Aquele que fica esperando as condições estarem boas, não vai fazer nada para Deus. Aquele que fica esperando as condições se favorecerem, ele está enganando a si próprio. Alguém no passado falou conosco assim: a pior coisa é olhar para o futuro e ver um passado vazio. Olhar para o futuro e ver um passado vazio. E é verdade isso. Porque quando nós olhamos para frente, olhamos e voltamos nosso olhar atrás, perdão, estamos lá na frente, olhamos e voltamos nosso olhar atrás e vemos que não fizemos nada, nós não somos felizes. Nós não somos felizes. Há quem fala que o homem deve plantar uma árvore, escrever um livro ou algo parecido, né, para marcar a sua vida na terra. Irmão, amigos, eu tenho falado sobre semear em amigos. Deus ministrou isso no meu coração. Muitas vezes você não vai encher uma mão de amigos, ou você precisa semear amizade. Nós precisamos semear algo que vai nos construir pontes e não muros. Nas horas difíceis procuramos alguém para desabafar e conversar, não temos, porque não semeamos amizade. Não semeamos um coração capaz de ouvir. Ontem um amigo pastor me ligou dos Estados Unidos e falou: olha, eu estou aqui, ele está lá há muitos anos, mas não tem com quem conversar. Ele ligou para mim aqui no Brasil. E eu falei: meu irmão, fique à vontade. Eu tenho 2 ouvidos para te dar todo o tempo que você precisa. Eu sei que amanhã ou depois eu posso estar precisando dele também. Você semear isso. E quando eu ministro essa palavra, eu vejo Davi, onde Davi, um campo de batalha, ele suspira por água. Nessa facilidade que nós temos aqui em Belo Horizonte. Ele suspirou por águas, e a Bíblia diz que 3 amigos dele, 3 valentes, atravessam um campo inimigo para buscar água fresca para Davi. Mas um amigo, ele não explora o outro.
O amigo, ele é consciente. A Bíblia diz que Davi pegou aquela água e jogou. Mesmo com sede no deserto, ele jogou a água fora e falou assim: eu não posso beber dessa água, isso aqui tem custo de sangue, tem preço de sangue. Vocês quiseram sacrificar a sua vida por minha causa, eu não posso aceitar. Mas amigos muitas vezes são poucos. E cultivar a amizade é importante na nossa vida também. Cultivar a amizade. Amizades sinceras. Amizades que muitas vezes você pode ficar até tempo sem ver, anos sem ver, mas quando você liga, quando você encontra em algum lugar, o abraço é contagiante. Não tem uma barreira entre você e a pessoa. Você encosta e sente o coração palpitando lá dentro. Maria e Marta, quando se encontraram, abraçaram, e a Bíblia diz que o ventre se estremeceu. Perdão, Maria e Isabel. Maria e Isabel, quando se encontraram, as duas grávidas, a Bíblia diz que o ventre de Isabel se estremeceu. Mas a Bíblia diz que é interessante que você pode ter alegria em ter amizade, mas a Bíblia diz que aquele que ganha almas tem sabedoria. O que ganha alma sábio é. Então precisamos também cultivar amizade e semear a palavra de Deus. Passa tempo, passa ano, nós não sabemos o que fazer muitas vezes, ou o que está acontecendo, o que vai acontecer, mas por isso nós temos que fazer. Não espere os tempos serem favoráveis. Lança a palavra de Deus. Semeie a palavra de Deus. Aquele que fica em casa dormindo não vai fazer nada para Deus e nem para si próprio. E nem para si próprio. A idade vai chegar, a velhice vai bater na porta e muitas vezes vai ficar como muitos, isolado, desconfiando de todo mundo. Não é verdade? Quando a pessoa se isola, ela morre. A pessoa que se isola morre. Por isso nós não podemos deixar aquele que está enfermo isolado. Temos que ir atrás, temos que pregar, temos que orar, temos que chorar junto. A Bíblia fala isso, nós temos que chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Não é só procurar os tempos felizes. Eu sei que tem pessoas aqui que tem dias que precisam receber um abraço, precisam receber uma palavra de ânimo, precisam que alguém orasse e colocasse as mãos sobre a cabeça para receber um refrigério. E o telefone toca na sua casa e você tem que orar. E você tem que abençoar. E você tem que abraçar. Você tem que... Mas com certeza, depois de tudo isso, você vai receber a bênção de Deus também. Porque muito mais é dar do que receber. Muito mais é abençoar. Porque assim também você será abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Timóteo capítulo 4, versículo 2 diz assim: prega a palavra a tempo e fora do tempo. Tempo e fora do tempo. Em Eclesiastes 11:5, voltando, nós como não sabemos o caminho do vento, assim não sabemos as coisas de Deus. Então o que nós fazemos, o que nós semeamos ou pregamos a palavra de Deus, quem vai dar a vitória é Deus, quem vai dar o crescimento é Deus, quem vai fazer um milagre é Deus. Você acredita nisso? É glória a Deus. É verdade? Deus pergunta para o profeta Ezequiel: porventura esse vale de ossos secos poderão reviver? E o profeta diz para Deus: só tu sabes. Uma vez fomos orar para uma pessoa que a criança não estava crescendo, desenvolvendo no seu ventre. Eu não sou obstetra, eu não sou médico, mas quando eu estou na presença do Senhor, quando eu vou fazer uma visita em nome de Jesus, eu creio que quem vai falar na minha boca é Deus. Aquele dia não sabemos nem como orar naquele momento. Eu pedi para o pastor Patrício para colocar a mão sobre aquele ventre. Eu coloquei a minha mão sobre a mão de pastor Patrícia e falei: Deus, eu oro, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então, em nome de Jesus, que esse feto volte a crescer, essa criança volte a crescer. Passaram algumas semanas, aquela mulher nos liga e diga: olha,
Nós fomos ao médico, voltei ao médico, meu médico falou que não está entendendo porque o feto está no tamanho normal das semanas. Nós temos que profetizar, ainda que eu falo isso aqui, ainda que você não creia, mas profetiza, porque quem faz o milagre é Deus. A Bíblia diz que Paulo falando assim, eu planto, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Depois em Coríntios fala assim, nem o que planta, nem o que colhe é alguma coisa, mas Deus é tudo. Então nós só somos o quê? Instrumentos de Deus. Zelar pela palavra de Deus, zelar pela semente que Deus nos dá, seja ela material, irmãos, ou seja ela espiritual. A Bíblia diz que se formos fiéis no pouco, sobre o muito, Deus vai nos colocar. Então, a gente ouvia muito na minha época de criança, meus pais, minha avó falava, tem que medir água com fubá. Quem já ouviu essa expressão? Os jovens talvez não, mas tem que medir água com fubá. A Bíblia diz assim que o sábio degusta o azeite, Provérbios, sábio degusta o azeite, o tolo devora. Guardar semente é você administrar o que Deus tem dado nas suas mãos. Guardar semente é você administrar, meu irmão, cada coisa no seu tempo. Alguém vai construir, vem conversar comigo, eu falo, olha, você constrói uma casa com 50 mil ou com 5 milhões. Depende do que você pode gastar e o que você quer gastar. Verdade ou não? Você pode fazer conta, meu irmão, enquanto está com 50 mil e comprando tudo ali um pouco mais caro, mas depois, esse um pouquinho de cada caro, no final vai ser o dobro do seu orçamento. Tem que administrar a semente. Pastor, já passou tanto dinheiro pela minha mão e eu não tenho nenhuma casa própria ainda. Administrou mal, a verdade é esta. Não é mesmo? Mas você não tem a casa própria hoje, mas pode ter amanhã. Começa a administrar bem hoje. Na presença de Deus sempre é tempo de começar de novo. Ou melhor falando, recomeçar. Sempre é tempo de recomeçar. É tempo de colocar os pés no chão, é tempo de colocar, meu irmão, a nossa cabeça na presença do Senhor e falar, Deus, me dê sabedoria para administrar o que o Senhor tem nos dado. Me dê sabedoria para pregoar a tua palavra, não dissipar o povo da nossa presença, de perto de nós. Eu não sei quanto tempo de evangelho que você tem, eu não sei quanto tempo você está na igreja Shekinah, mas eu queria que você refletisse e falasse, perguntasse para você mesmo, quantas almas você ganhou por Jesus nos últimos 2 anos? Será que o seu testemunho, acho que você tem plantado, tem atormentado as pessoas e tem trazido paz sobre as pessoas? Mais uma vez eu vou tomar liberdade aqui, porque o que é bom tem que falar, irmão, não adianta não. O que é bom tem que falar. Ontem um primo de Patrícia falou comigo assim, olha, eu te agradeço a mensagem que passou, falou muito em meu coração no dia do meu aniversário. Passei a mensagem no Facebook para ele. Uma pessoa super inteligente. Não vou entrar em detalhes aqui. E ele falou assim, eu quero conhecer a igreja Shekinah. Eu tenho acompanhado a igreja, tenho acompanhado o que você posta pela internet. Lá de Brasília. Tem alguém olhando você. Tem alguém de olho em você. E o importante é você semear o bem, o importante é você semear a paz, o importante é você semear a palavra de Deus, porque no tempo certo vai ter uma colheita sobre a tua vida. Vai ter uma colheita sobre a tua casa. Vai ter uma colheita sobre os teus filhos. Vai ter uma colheita sobre os teus netos. Não pense só em você, então. Nós temos que pensar nos nossos filhos. Pensar nos nossos sucessores, irmãos. Amém ou não? Nós não temos que... Nós temos que ensinar os nossos filhos a semear. E a Bíblia até muito clara, a Bíblia diz que o filho só faz o que vê o pai fazer. Se o pai for aquele que no trânsito quer tirar o revólver e dar um tiro da frente,
Ou aquele que no trânsito só solta palavrão no trânsito. O filho, com certeza, com 4 anos de idade, ele vai falar só palavrão. Não tem essa, não. Criança já com 1 ano e 2 meses, você pergunta assim para ele: você gosta do Atlético ou do Cruzeiro? Ele fala: do Cruzeiro. E você pergunta para ele: você gosta do Cruzeiro ou do Atlético? Ele fala: do Atlético, porque ele repete a última palavra. Está entendendo, igreja? Aquilo que você fizer por último que vai ser gravado. Nós temos que vigiar muito o que nós fazemos. As mensagens que Deus me deu nos 15 anos anteriores, talvez não tenha feito. Eu preciso melhorar do domingo que vem. Quem está entendendo? Dê glória a Deus. Maravilha. 1 Coríntios 2,11. Ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. E é interessante o versículo 44 de João, capítulo 6, diz assim: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Então nós devemos testemunhar, devemos pregar, anunciar o Evangelho, pregar com as nossas atitudes, mas quem atrai é Jesus. Quem trouxe você aqui hoje à noite foi o Espírito Santo. Fala com quem está ao seu lado. Quem te trouxe aqui hoje foi o Espírito Santo. Você precisava estar aqui hoje. Porque se fosse pela palavra, pelo convite seu, com certeza muitas pessoas estariam aqui hoje. Ia ficar pequena essa igreja. Não é verdade? Quantas pessoas você está convidando já há meses, há anos? Talvez nunca vieram. Mas você está aqui hoje porque o Espírito Santo te atraiu aqui. Em 1 Coríntios 3,6, Paulo fala: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. E no versículo 7, 1 Coríntios 3,7, nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus é o que dá o crescimento. 1 Coríntios 6, 3, 6 e 7. E a semente, irmãos, é a palavra de Deus. E cada conversão, cada vida que se entrega a Jesus, é quando a palavra ela assenta em um coração aquebrantado. Não é verdade? Você está numa festa, só se Deus falar assim, vai e começa a falar. Mas caso contrário, está todo mundo com o coração alegre ali, não vai receber a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que melhor é pregar, melhor é estar na casa de luto do que na casa de festa. Porque na casa onde há luta, o coração está quebrantado, o coração está receptivo, a terra está fofada para receber uma semente. Para receber uma semente. Você está aqui porque alguém semeou nesse coração. Você está aqui porque alguém adubou este coração. Alguém ministrou sobre você. E a semente caiu em terra boa. E você está aqui porque ela deu fruto já. Aleluia. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18, diz a palavra de Deus que a palavra dele, ela gera vida. Em Tiago 1, versículo 21, a palavra salva. Primeiro que se gerar, segundo de salvar. 1 Pedro 1, 23, a palavra regenera. Regenera. Não tem como você estar na palavra e continuar da mesma forma. Não há como você estar na palavra e continuar o mesmo homem do passado. A Bíblia diz em Coríntios 5,17: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Se nova criatura é, não era, e nem vai ser, ele é. Quem está entendendo? Ele é. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, ficaram para trás. Aí nós vivemos em quê? Novidade de vida. Quando você recebe a Jesus, você é nova criatura. Mas se você está nas mesmas práticas do passado, ainda precisa haver uma conversão, uma regeneração. Ainda não houve. A palavra em João 8,32 diz que a palavra liberta.
Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Romanos 10:17, a palavra de Deus produz fé. Em João 17:17, a palavra de Deus santifica. Santifica. A Bíblia diz em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus, ele chama Arão e os seus filhos e diz, olha, faze uma tarjeta de ouro, uma fita de ouro, escreve nela santidade ao Senhor e coloque sobre a cabeça da sua família. Santidade ao Senhor. Aleluia. Santidade. A palavra gera santidade. Você começa a rever os seus conceitos, rever aquilo que agrada ou não agrada a Deus. Em João 6:44-45, ele atrai a Deus. A palavra do Senhor atrai a Deus. Diz a palavra do Senhor, então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não tem quem, se hoje tivesse uma matéria nas escolas fundamentais, como tinha alguns anos atrás, chamado Moral e Cívica, mas se nessa matéria hoje tivesse 10 minutos de leitura bíblica dentro das escolas, o Brasil seria outra nação. Porque a Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Porque a palavra transforma o homem, a palavra transforma famílias, a palavra transforma casamentos, a palavra transforma conceitos e preconceitos, quebra preconceitos, na verdade. Se hoje a igreja, se hoje o Brasil lesse 10 minutos de Bíblia por dia, 10 minutos, haveria uma mudança. Então você quer ministrar uma mudança na vida de alguém? Convide essa pessoa para ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus, 1 versículo, 2 versículos por dia. Ela vem meditar na palavra e com certeza haverá uma mudança muito grande. Aquilo que você semear é o que nós vamos colher. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus. Se você pode, glorifica Jesus com as palmas. Graças a Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu quero orar também. Você vai apresentar diante do Senhor a sua vida, apresentar diante do Senhor a sua família. Em primeiro lugar, eu queria que você estendesse a mão por direção à sua casa. Se você mora para lá, estende suas mãos em direção à sua casa e visite agora a sua casa, em nome de Jesus. Vá lá, coloque os seus familiares, em nome do Senhor Jesus. Visite agora o seu trabalho também, coloque na mão do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro, Pai amado, crendo que quem dá vitória é o Senhor, Pai. Sobre a Tua palavra, Deus, nós rejeitamos toda obra contrária sobre este lar, sobre os nossos lares, ó Pai, nossas famílias, ó Pai, sobre os nossos familiares que estão perto, os que estão longe, em nome de Jesus, ó Deus, joga por terra toda obra contrária, Pai. Espírito Santo de Deus, visita os nossos lares, visita o trabalho, a empresa de cada um, Senhor amado, dos profissionais liberais, Senhor, o trabalho dos teus filhos, em nome de Jesus, ó Deus, declaramos que o bairro Castelo é do Senhor Jesus Cristo, quebramos todas as obras de macumbaria nas esquinas deste bairro, todas as obras de feitiçaria, tudo aquilo que está tentando roubar, matar e destruir a família deste lugar, meu Pai, em nome de Jesus, todo espírito de vício, de câncer, todo demônio, Senhor, de AIDS, todo demônio do vício, todo espírito de depressão, de opressão, cai por terra agora em nome de Jesus. Todo aquele que está aprisionado, Deus amado, nos seus apartamentos, nos seus lares, ó Pai, com medo, com síndrome de pânico, meu Deus, joga por terra agora todo o laço do inimigo, todo o laço do passarinheiro, em nome de Jesus, dá vitória nesta hora, Pai. Visita esse que está, Senhor, pensando em tirar a própria vida, esse que está desempregado, esse que está, Senhor,
Senhor, com problema no seu casamento, que está no seu apartamento, meu Deus, e não tem, Senhor, tem força para sair de casa, em nome de Jesus Cristo. Esse que precisa de um emprego, de um trabalho, meu Pai, do sustento para a sua vida, para a sua casa, entra com provisão nesta hora, Senhor. Meu Deus, esse que tem enfermidade no sangue, seja curado agora em nome de Jesus. Toda enfermidade nos ossos, seja curada agora, na dor na coluna, na bursite, nos braços, nas juntas, em nome de Jesus. Perturbação na cabeça, falta de memória, em nome de Jesus Cristo, volte ao normal agora, em nome de Jesus. Toda ansiedade na alma, alma quieta-te, em nome de Jesus. Toda tribulação, toda prova, todo pensamento negativo, todo sonho tem trazido perturbação, meu Deus, lança por terra todo espírito de confusão, Pai. Todo espírito de confusão caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Visite, Deus, os familiares. Visite, Senhor amado, os filhos, os pais. Que haja amor dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, assopra o Teu Espírito Santo, Pai. Assopra o Teu Espírito sobre este bairro, sobre a nossa casa, Pai. Em nome de Jesus. Supre a necessidade do Teu povo, Pai. Supre a necessidade, Pai. Meu Deus, há quem fala que está tudo bom, está tendo o que comer, o que vestir, é verdade, Pai. Nós não queremos muito, não, Pai. Mas, ó Deus, nos dê a condição, Pai, de termos mais para abençoar o menor, Pai. Para abençoar o que precisa, para abençoar as pessoas, Deus, que necessitam de nós, ó Pai. Nós muitas vezes não sabemos o porquê, o para que está acontecendo, Pai. Mas o Senhor tem um propósito, Pai. Tudo está na Tua direção, Senhor. Como está em Eclesiastes, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Assim, Pai, nós oramos e Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor visite agora, Senhor, cada vida, aquelas que ainda não foram batizadas, aquelas, ó Deus amado, que precisam passar pelas águas, aquelas, ó Deus, que vão passar pelas águas, aquelas, ó Deus, que ainda não têm experiência com o Senhor. Meu Deus, Senhor, as visite nesta hora, Pai. Que elas possam tomar a decisão do batismo, da confissão pública de fé. Meu Deus, para poder participar da ceia do Senhor. A Tua palavra diz: aquele que não participa do meu corpo e do meu sangue, não faz parte comigo. Meu Deus, queremos que a igreja faça parte com o Senhor. Queremos, ó Deus amado, que todos possamos participar da mesa do Senhor, Pai. E não da mesa dos demônios, como diz Tua palavra, Senhor. Que aquele que não participa da Tua mesa, Pai, meu Deus, está precisando consertar algo. Dê condições, Senhor. Que o Santo Espírito de Deus venha, meu Deus, entrar com provisão sobre essa vida, Pai. Assim, Deus, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Dê um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.